Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje, nós vamos ver uma das propostas de solução para o desafio de fazer a refatoração do projeto dos cards, que podem ser de lutadores, podem ser de personagens da mitologia, personagens de qualquer tema, basicamente. O importante é que o card contenha uma informação de imagem e contenha informações de nomenclatura, de números, de stats, valores, basicamente seria nesse sentido. Então a proposta era que vocês fizessem a refatoração de um projeto que nós fizemos lá na aula 07, a refatoração do projeto. Então você precisaria criar no mínimo 5 cards, eu trabalhei aqui criando 10 cards dos lutadores que participaram do evento conhecido como Pride FC, que era um evento realizado lá no Japão e que depois foi adquirido aí pela marca do UFC, basicamente. Então no nosso card nós temos a foto do lutador, o nome dele, a nacionalidade, a idade, o peso e a altura. Essas informações, elas estão todas no arquivo JSON que eu criei. Então, fiz a pesquisa, organizei um arquivo JSON, coloquei o nome lutadores, que vai ter um array de objetos. Esses meus objetos vão ter como atributos nome, nacionalidade, idade, peso, altura e a foto do lutador. Eu estou trabalhando todas as fotos no formato JPG, e preferencialmente eu pesquisei fotos que tivessem mais ou menos o mesmo formato de largura e altura. É ideal, quando você vai trabalhar com card, você procurar trabalhar uma padronização do conteúdo. E daqui basicamente essas informações é que a gente vai consumir utilizando o nosso JavaScript para poder ler esse arquivo JSON. Então o nosso arquivo HTML ele tem aquela mesma estrutura que nós já vínhamos trabalhando. Dentro da minha tag main, que é a minha tela principal, eu criei uma section que vai acomodar os meus conteúdos, sendo que o conteúdo vai ser as cartas. Cada carta vai ficar dentro de um elemento HTML chamado article, que vai ter a classe card, que poderia ser carta também em português sem problema. Essa questão de nomenclatura, usar português, usar inglês, isso é uma questão que você tem que definir. Se você foca para o mercado de trabalho, o ideal é que você procure trabalhar e produzir materiais utilizando o inglês, que é uma língua universal, porque você não vai trabalhar só aqui no Brasil. Você pode trabalhar nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, em qualquer outro local do mundo. E desenvolver utilizando a linguagem em inglês, com certeza já lhe dá aí uma certa vantagem com relação a outras pessoas que somente produzem e desenvolvem utilizando o português como língua. Então, a classe card com a imagem. Eu coloquei aqui, ao invés de parágrafos, como no exemplo lá da aula 07, eu coloquei aqui H2 para o nome, porque eu quero fazer uma diferenciação, e H3 para os outros parâmetros. Eu poderia colocar em parágrafos, poderia colocar em UL, essa organização aqui do HTML ela fica bem livre, tá? O importante é que todos esses elementos tenham uma classe, é importante que todos esses elementos tenham ID, é importante que esses elementos estejam bem estruturados. No básico, a gente tem uma carta, tá? Uma carta só. Só que eu preciso ter 5, 10, 15 ou mais. Aí vem a questão. Você poderia copiar essa estrutura de artigos, copiar, colar ela para ter 5 cartas, para ter 6, 10, de acordo com a quantidade de cartas que você tivesse aí dentro do seu programa, no seu projeto. Só que eu preferi criar uma carta padrão e trabalhar com JavaScript para poder desenhar as cartas em tela. Ou seja, da segunda carta em diante, eu vou botar para o JavaScript fazer esse desenho dessa estrutura aqui de elementos HTML. Ou seja, eu vou mostrar para vocês um recurso que nós não havíamos trabalhado ainda. O arquivo CSS eu não vou entrar em detalhes, depois vocês podem pegar aí no material. Inclusive o material dessa aula eu vou colocar num arquivo zip apenas. Você pode extrair lá no seu computador. Ele vai estar numa pasta chamada aula 25 e dentro vai ter o HTML, vai ter o arquivo JSON. Eu coloquei esse arquivo JSON lá para vocês. E ele vai ter toda aquela estrutura, a pasta JS, a pasta image e a pasta CSS com os seus respectivos arquivos. Do arquivo CSS e do arquivo JS, que é o arquivo do JavaScript. Então, o nosso desafio aqui de refatoração começa com a seleção dos elementos da tela. Então aqui eu fiz a seleção dos elementos da primeira carta, que é aquele elemento que já está na nossa tela, ou seja, a gente já tem uma carta desenhada. Eu preciso selecionar os dados dela, por ID aqui no caso eu estou fazendo a seleção, para poder depois fazer a manipulação, ou seja, colocar a foto, colocar o nome, colocar as outras informações. Aqui eu faço a seleção da seção de conteúdos, isso aqui é importante para eu poder colocar coisas dentro dessa seção, ou seja, na minha section, aqui do HTML, é que eu vou ter as cartas. Cada carta é um artigo, é um article do HTML. Ou seja, para eu poder manipular essa section, eu tenho que selecionar ela. Se eu quiser colocar 2 ou mais cartas aí dentro, eu tenho que selecionar.
Então foi isso que eu fiz aqui na linha 12. Da linha 14 em diante, a gente faz aquele processo que já foi feito em aulas anteriores, lá desde o quiz que a gente criou com JSON, desde o relógio que a gente utiliza o JSON para consultar dados temporais. Aqui eu passo a URL do meu arquivo cards.json, que é nele que eu tenho as informações que eu vou utilizar para poder montar os dados lá das minhas cartas. Eu utilizo aquela mesma função pegar dados que já foi utilizada nas aulas anteriores, eu só dei uma comprimida nela aqui, tá? Dei uma reduzida em alguns aspectos, mas é a mesma função se vocês observarem. E ao invés de eu chamar a função atribuir dados, eu estou chamando uma função chamada atribuir dados 2. Então deixa eu explicar para vocês o que tem diferente. A função atribuir dados, nós já vimos lá, por exemplo, a função atribuir dados para poder montar as questões do nosso quiz. Nosso quiz lá na versão 3.0, que na verdade não seria uma versão 3.0. Seria um quiz na versão 1.3, por exemplo. O pessoal que entende de versionamento, geralmente quando olha aí essas minhas versões que eu coloco, quiz 2.0, quiz 3.0, com certeza eles ficam se contorcendo, tá? Mas é só para efeito de exemplo, publicação do nome do nosso projeto aqui, tá? Então, a função atribuir dados, ela vai fazer o quê? Ela vai definir o atributo da imagem, lá para a foto do usuário, o nome, a nacionalidade, idade, peso, altura, ou seja, os dados. O conteúdo de texto de cada um daqueles elementos das nossas cartas vão ser pegos através da função pegar dados e a gente vai atribuir através da função atribuir dados. É o óbvio isso aqui, né, basicamente. Então, do nosso objeto que tem o nome dados, eu até tirei aquele nome data, porque senão você vai ficar com a ideia de que só funciona a palavra data. Data em inglês significa dados, tá? Então eu coloquei aqui, ó, dados. Então, dados vai ser o nosso retorno de informações, que poderia ser data, como no exemplo lá do quiz. Então, do nosso objeto dados, que poderia ser data, eu vou pegar do meu array de lutadores, lembre-se que aqui, ó, lutadores é um array, observe que tem um colchete aqui, e lá no final finaliza um colchete. Então eu tenho um array de objetos de lutadores. Então aqui eu estou dizendo, do meu array de objetos lutadores, na posição i, ou seja, na posição que eu vou passar, eu posso passar a posição 0, a 1, a 2, a 3, depende de quantos elementos eu tenho e qual eu quero começar. Eu quero pegar o atributo nome, e assim eu fiz com todos os outros. Eu peguei nacionalidade, idade, peso, altura, fiz aqui algumas concatenações, tá? Então a função atribuir dados, ela só está atribuindo para o elemento nome, nacionalidade, idade, peso e altura, que é somente a primeira carta que a gente selecionou aqui. Então com isso aqui a gente não tem nada dinâmico, a gente teria que ficar repetindo a seleção de um elemento para uma segunda, para uma terceira carta, ia ficar um negócio assim meio sem sentido. Então deixa eu fazer aqui Ctrl B para poder ocultar essa estrutura do lado, que eu estou por cima do código, senão fica interessante. Então ao invés de eu fazer uma função que faz uma atribuição única, seria interessante eu entender que quando eu vou ter cartas, eu vou ter uma lista de cartas. Eu vou ter da carta 0 até a carta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, eu vou ter um array de cartas. Então se eu vou ter uma lista ou um array de cartas, então é interessante que eu crie um elemento HTML, defina uma classe para ele, aqui no caso eu coloquei a classe card. Eu poderia colocar um ID, por exemplo, para ser o card 1, card 2, card 3, que aí seria um nome único. Mas aqui eu tenho artigos que vão ser da classe card. Essa minha classe card pode ter uma carta, ou pode ter muitas. No caso eu pedi para vocês criarem no mínimo 5. Se vocês vão criar 5, vão ter 5 cartas. Então eu vou ter uma lista de cartas. O ideal não é eu fazer a atribuição de dados individualmente, como estava sendo feito aqui no caso lá das questões do quiz. O ideal é a gente criar variáveis e pegar os elementos de artigo por classe. Mas pegar o elemento de artigo, não é bem o elemento do artigo. Do elemento artigo, que é a carta, você vai pegar o primeiro nome, a primeira nacionalidade, a primeira idade, o primeiro peso, a primeira altura. E assim você vai fazer com o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. É por isso que todos esses elementos têm uma class. Para que você possa fazer uma seleção pelo método getElementsByClassName. Com isso aqui, a variável imgPhoto, ela é um array de fotos. Com isso aqui, nomes de lutadores vai ser um array de nomes de lutadores. Com isso aqui, nacionalidade de lutadores, eu vou ter um array, ou seja, aqui eu tenho arrays para eu poder trabalhar os meus dados. Daí eu criei a função atribuir dados 2, só para poder fazer a diferenciação. Ela é semelhante à função que está aqui em cima. O que muda nela é que ao invés de eu passar o nome de uma variável simples, eu passo um array. E digo que eu quero colocar na posição 0, na posição 1.
Então, se vocês olharem com calma, é a mesma coisa do exemplo lá de cima, só que aqui eu estou passando um array. Para o array img foto na posição I, para o array nomes de lutadores na posição I. Ou seja, se eu pegar os dados da carta 0, lá que é a primeira da minha listagem, eu vou pegar dados desse primeiro elemento aqui, que é do lutador Mark Coleman. Então, eu vou conseguir pegar a foto dele, o nome dele, a nacionalidade, ou seja, exclusivamente só os dados dele. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é atribuindo dados utilizando um array. E isso só é possível porque a gente fez aqui a seleção por class name e a gente está utilizando aqui os recursos interessantes do JSON. Então, aqui eu atribuir dados 2, basicamente a gente está atribuindo para cada posição. Para a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que no caso aqui eu estou colocando 10 lutadores e vai de 0 até 9 as posições. E daí, o que tem de diferente, muito diferente na nossa aula, é da linha 65 para baixo. A partir daqui, eu desenho em tela cada uma das cartas. Como assim? Nós vamos utilizar dois métodos do JavaScript que eu ainda não havia mostrado para vocês. O método createElement e o método appendChild. O método createElement, ele cria um elemento HTML em página. Ou seja, você cria um elemento HTML onde você quiser na página. Isso que é o interessante. E o appendChild, você define um elemento como filho. Se você criou uma divisória e quer colocar um título H1 dentro da divisória, então você cria a divisória, cria o H1 e pede para o H1 ficar dentro da divisória. Então o que a gente está fazendo basicamente é isso aqui. Essas três linhas eu estou usando para poder criar o artigo que vai ser a estrutura da carta, ou seja, eu crio uma variável chamada carta, através do createElement eu crio um article, eu seto como atributo para ela a class card, lembre-se que eu tenho que seguir essa estrutura aqui, ó, de class card, e defino que na minha seção de conteúdos, lembre-se, seção de conteúdos é ela que acomoda todos os nossos artigos, cada artigo vai ser uma carta. Então dentro da minha seção de conteúdos eu vou colocar como filho o elemento carta que eu acabei de criar, que é um article. Pronto, tenho a estrutura da carta. Dentro da carta eu preciso ter imagem, o nome, nacionalidade, todos aqueles dados. Então daqui para baixo eu faço todo esse processo. Eu crio um elemento img, coloco ele como filho dentro do meu article carta e defino aqui os parâmetros que são importantes. Eu tenho que definir a classe para ele, tenho que setar alguns atributos, no caso aqui da foto, eu tenho que setar pelo menos uma foto padrão, eu estou colocando a do Pride FC, lembrando que essas fotos também vão lá dentro do arquivo do projeto para vocês. E eu faço o mesmo processo aqui com o nome do lutador e os outros dados. Depois vocês podem olhar com calma. Observem, eu crio o elemento, seto atributos e defino ele como filho de carta. Ou seja, ele é um filho dentro da carta, ele tem que ficar dentro da carta. E daí eu seto as informações que eu quero. Aqui por enquanto eu estou setando nomes genéricos. O nome do lutador vai ser nome, a nacionalidade vai ser nacionalidade e assim por diante. Eu fiz isso em todos os elementos, se vocês observarem. Ficou um pouquinho grande? Ficou. Só que isso aqui a gente vai fazer uma vez e se você quiser desenhar 5 cartas ou 1 milhão de cartas, você só precisa chamar essa função desenhar carta e passar o ID do elemento que você quer desenhar. Se é a carta 0, se é a carta 1, se é a carta 2. Ou seja, a gente vai utilizar essa nossa função quantas vezes a gente quiser. E daí, aqui no final eu pego os dados de acordo com o ID. É importante a gente fazer esse pegar dados de acordo com o ID. Com isso aqui a gente consegue fazer uma chamada lá do nosso arquivo JSON, pegar os dados do ID e a gente vai conseguir desenhar em tela à vontade. Daí, da linha 113 aqui para o final, o que eu faço? Para desenhar a primeira carta, eu não preciso chamar o método desenhar carta, porque eu já tenho ela desenhada em tela. Então o que eu faço é só chamar o método pegar dados, passando como parâmetro a carta da primeira posição, que é a posição 0. Com isso aqui, eu consigo colocar os dados na minha primeira carta, que já estava desenhada em tela, que é essa aqui. Porém, para eu desenhar da carta 2 em diante, eu já posso chamar o meu método desenhar carta. Aí eu chamo da posição 1 até a posição 9, que é quanto eu tenho aqui dentro dos meus elementos. Com isso, eu vou ter esse resultado. A formatação do CSS, depois vocês observem com calma, porque se a gente utilizar aqui o Ctrl-, ele vai fazendo ajuste, se eu utilizar aqui o Ctrl+, ele vai fazendo ajuste. Daí eu pedi para que vocês colocassem 5 cartas por linha, mas eu fiz isso de propósito. Fica feio, horrível 5 cartas com esse padrão de formatação que eu coloquei, não ficou bonito. O ideal era que ficasse pelo menos aí 4 cartas. Aí já começa a ficar num padrão interessante, fica um pouco mais legível, fica um pouco mais legal até para a gente trabalhar.
mas eu recomendo que vocês sigam o modelo, o projeto como está aqui. Caso vocês tenham dúvidas com relação a como fazer arquivo JSON, eu sugiro que vocês acessem esse link aqui, tá? Esse link ele é muito importante, que é o JSON Formatter. Com ele, você pode pegar o seu arquivo JSON, quando você fizer, você copia ele, você pode colar aqui e clicar em Process, e ele vai validar aqui, ele vai verificar se o seu arquivo é válido. Se ele for um arquivo válido, vai estar verdinho. Se não for válido, ele vai dizer onde está errado o seu arquivo JSON. E daí, depois que você validou, você pode clicar aqui e fazer o download desse arquivo JSON. Ele baixa com o nome data.json, você pode renomear, colocar o nome que você quiser. Essa ferramenta online aqui eu uso com muita frequência quando eu estou com dúvida se o meu JSON está no arquivo formato correto, tudo bem? Então nós vimos aqui uma das soluções propostas para o nosso projeto. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Nas próximas aulas a gente vai seguir aí o nosso curso de JavaScript, se Deus permitir assim. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!